tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para trazer nesta manhã: criados para a comunhão. Criados para a comunhão. O texto bíblico, Gênesis capítulo 2, versículo 18, lerei apenas a primeira parte, que diz assim: E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Numa escolinha de futebol para meninos de 7 a 8 anos, lá no Brasil, o professor fez a seguinte pergunta para os meninos: a bola com que Pelé fez o milésimo gol e que hoje está no Museu do Maracanã para ser vista, é uma bola feliz? Um dos meninos prontamente respondeu: não. Mas como não é feliz, disse o professor, é uma bola famosa e está em exposição no museu para ser apreciada por quem quiser vê-la. Então o menino sabiamente disse: porque a bola foi feita para jogar e não para estar no museu. Resposta sábia. O propósito para o qual foi criada é para jogar e não para estar em exposição no museu. Não podia ser feliz sem estar a cumprir o propósito para o qual foi fabricada. Irmãos, isso se aplica exatamente à nossa vida também. Fomos criados por Deus com propósitos. Porque tudo que Deus fez tem propósito. A lua tem o seu propósito, as estrelas, o sol, as árvores, os animais. Nós também fomos criados com propósitos. E não seremos realmente felizes, não nos sentiremos realizados, se não cumprirmos os propósitos para os quais fomos criados. Se não cumprimos esses propósitos, o resultado será sempre frustração, insatisfação e o desperdício da própria vida, que é o pior. Hoje, irmãos, quero falar-lhes sobre um importante propósito para o qual fomos criados. Fomos criados para a comunhão. Esse é um dos importantes propósitos para o qual Deus nos criou, para a comunhão. Deus nos criou não para sermos apenas um indivíduo, para vivermos isolados, mas criou-nos para termos relacionamentos. Este propósito está implícito na declaração feita pelo próprio Deus de que não é bom que o homem esteja só. Não é bom, disse Deus. Alguns dizem: não estou só, Deus está comigo. Alguns, inclusive, dizem: não preciso de ir à igreja, porque Deus está comigo. Não preciso da comunhão com os irmãos, porque Deus está comigo. Ou então nós vemos alguém a precisar de uma ajuda e nós dissemos: fica com Deus, Deus te abençoe.
dizemos isso e nos retiramos, fica com Deus, a pessoa está só. A pessoa está só. Pastor, mas está com Deus? Está só. E não sou eu que estou a dizer isso, é o próprio Deus. Quem estava com Adão no Éden? Quem? Deus. Deus. Mas o que Deus disse? Não é bom que o homem esteja só. Deus estava ali, mas o homem estava só. Por quê? Porque precisamos de iguais, de pares. Deus é outro. No Éden tínhamos o homem, acima do homem estava Deus, abaixo a criação, mas semelhante a ele não tinha ninguém. Igual a ele não havia ninguém, então ele estava só. Precisamos de pessoas iguais a nós para que nos relacionemos. Por isso Deus criou outra pessoa igual a Adão. Deus disse para que lhe corresponda alguém que fosse correspondente a ele, porque sem isso o homem está só, ainda que diga estou com Deus, mas se não tem relacionamento, está só. Por isso Deus disse, o homem está só. Eu estou aqui, mas ele está só, porque lhe falta alguém semelhante a ele. Irmãos, o conceito de indivíduo ou de individualidade não é bíblico. Na verdade, é um dos defeitos do pecado em nós, que nos tornou individualistas, egoístas, em que cada um pensa primeiramente em si e nos seus. Mas toda a tradição espiritual da Bíblia Sagrada, tanto no judaísmo como no cristianismo, é coletiva, é comunitária. Deus separou para si um povo. A igreja é uma comunidade. A família humana é uma só família. Todos viemos da mesma origem, temos a mesma raça. A mesma. Por isso que o preconceito racial é a coisa mais tola, mais absurda que existe. E é um grave pecado contra o propósito de Deus. Não existe raça humana superior a outra. Todos somos da mesma raça. A raça humana. Não existem várias raças humanas. A raça humana é uma só e todos pertencemos a essa mesma raça. Então, nesse sentido, todos somos iguais. Todos somos iguais. Quem não aceita isso, não se humanizou, isto é, não cresceu como ser humano. Então todos pertencemos à mesma raça e à mesma família humana, somos iguais. O teu próximo não é outro indivíduo, mas é um ser humano igual a ti. E se somos crentes em Jesus, somos ainda mais família, porque além de pertencermos à mesma família humana, também pertencemos à família de Deus, que é uma só. Ele é o Pai de todos, por todos e sobre todos.
Efésios 2,19, o apóstolo Paulo diz assim: portanto, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Todos membros da mesma família. Então, se somos uma só raça, ou uma só família, temos que aprender a conviver, ou a viver em união, como diz o Salmo 133, versículo 1. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É bom porque foi para isso que Deus nos criou. Deus disse: não é bom que o homem esteja só, mas é bom que viva em união. Temos diferenças? Temos. Apesar de pertencermos à mesma raça e à mesma família, temos diferenças. Diferenças culturais, educacionais, diferenças no idioma, na cor da pele, no aspecto social, no aspecto físico. Eu sou diferente do Daniel Tito, fisicamente. Sou mais bonito que ele. Mas somos iguais. As nossas diferenças não nos podem distanciar. Elas só nos distinguem, mas não nos distanciam. Não devem ser razão suficiente para que nos hostilizemos, para que vivamos a competir, para que haja segregação racial, porque pertencemos à mesma raça, a raça humana. As nossas diferenças, irmãos, são expressões da beleza multiforme de Deus. Porque o mundo uniforme, de uma só forma, uma só cor, um só cheiro, seria um mundo feio. Um mundo onde não há variedade, não há riquezas. Mas Deus fez um mundo multiforme. No ano de 2016, eu fui à Assembleia da Aliança Batista Mundial, que acontece a cada 4 anos. Em 2020 era para acontecer no Rio de Janeiro, não houve por causa da pandemia. Mas em 2016 foi na África do Sul, a minha igreja me enviou como representante da igreja, eu fui. E numa das reuniões, lá estavam batistas de todo mundo, da África do Sul, outros países da África, do Oriente Médio, Japão, China, Índia, Brasil, Portugal, Peru, Bolívia, França, Inglaterra, Espanha, Itália, havia de tudo lá. E no momento da reunião, representantes de várias nações subiram ao palco. Eu, ao observar aquela cena, eu pensei comigo, que linda é a raça humana que Deus criou. Ali estava um africano, um italiano, um francês, um brasileiro, um português, um chinês, um japonês, tudo diferente no seu aspecto. Que linda essa raça multiforme, que é a expressão da beleza multiforme de Deus. Mas apesar disso, Deus quer que nos enxerguemos como uma só família, porque todos nós viemos da mesma origem, Deus, Criador. Por isso, Jesus ensinou-nos a orar:
Pai nosso, não Pai meu, e pedir pelo pão nosso, não pelo pão apenas dos portugueses, dos franceses, dos alemães, dos brasileiros, é o pão nosso, da raça humana. Porque, irmãos, nós fomos criados para viver em comunhão. Adão não estava feliz sozinho, apesar da presença de Deus, apesar do paraíso, de ter todas as belezas diante dele. Mas Deus disse: não é bom, ainda não é suficiente, porque não é possível ser feliz sozinho. E não é possível crescer na solidão. E Deus nos fez para crescer também. O fato é que precisamos estar integrados numa comunidade para sermos felizes e crescer. E é nisso que eu quero chegar. Precisamos estar integrados numa comunidade para sermos felizes e crescer. E essa comunidade é a igreja. Nisso está a importância da igreja, da nossa comunidade, da nossa família da fé. Quanto mais integrados estivermos na igreja, e quanto maior for a comunhão entre nós, comunhão fraternal, comunhão verdadeira, comunhão de amor, mais felizes seremos e mais cresceremos como membros da família de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, ele faz uma oração onde indica que o crescimento do crente acontece na vida comunitária e não como crente isolado, a igreja na minha casa, não. Olha o que Paulo diz, Efésios 3, 14 a 19, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, não de maneira isolada, com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O que Paulo está a dizer aqui, vocês vão crescer na comunhão dos santos, na comunhão dos santos, com todos os santos. Em outras palavras, o crescimento espiritual, o crescimento como pessoa, se dá na união de todos os santos, não a viver de maneira isolada, na comunhão da igreja. Então, um dos propósitos da vida humana é viver em comunhão. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Deus é um ser sozinho? Nunca foi. Nunca foi, porque Ele é um ser plural. Nele há 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai nunca esteve sozinho, o Filho nunca esteve sozinho, o Espírito, os 3 sempre estiveram juntos, é uma unidade plural. Então, como fomos criados à semelhança de Deus, também somos seres plurais. Um ser, mas que foi feito para viver em comunhão com outros seres iguais a si. Assim como o Pai é igual ao Filho, o Filho é igual ao Espírito, nós somos iguais e devemos viver em comunhão entre nós. Apesar das nossas diferenças, irmãos, isso é amor. E porque Deus é amor, nos fez com esse propósito de vivermos em comunhão com seres iguais a nós.
Uma pergunta para os irmãos, teológica, profunda. Quem criou o diabo? Quem criou o diabo? Hã? Deus? Deus criou o diabo. Tudo que Deus criou é bom. Quem criou o diabo, sabe quem foi? Foi um anjo de luz chamado Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Lúcifer não era o diabo, ele se fez diabo. Lúcifer era um anjo de luz, puro, belo. Mas ele queria ser sozinho. Somente ele queria ser o centro do universo. Foi egocêntrico. Queria dizer a respeito de si mesmo, eu. E engolir tudo, para que tudo coubesse na sua declaração, eu. Então surgiu o diabo. Deus criou Lúcifer. O Lúcifer se fez diabo. Ele se autocriou. O diabo se autocriou. Era o anjo, se transformou no demônio. O que é o demônio, irmãos? Os irmãos já viram um demônio? Eu já. Demônio é um ego absoluto. O que é isso? Pensa e vive somente para si. Pessoas endemoniadas não são apenas as que se debatem alucinadas, entram em transe, espumam. Eu já vi isso no Brasil, no Peru, aqui em Portugal já vi pessoas endemoniadas, mas não que espumam e entram em transe. Porque pessoas endemoniadas não são apenas aquelas que se debatem alucinadas, entram em transe, espumam. São egos absolutos que pensam somente em si. Um dia Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Pedro não estava a espumar, mas estava a pensar somente nele. Pensam que o mundo é só delas, que o mundo gira em redor delas. Tudo existe para realizar a sua vontade. Acham que todo mundo tem que ser igual a elas. Não conseguem viver com o diferente, com o diverso. Não sabem o sentido de alteridade. O que é alteridade, irmãos? É a qualidade do que é outro, ou do que é diferente. Não celebram a diversidade, querem a uniformidade, mas no padrão delas. Temos que ser unidos, mas como eu quero, no meu padrão. São endiabradas, ou têm a síndrome de Lúcifer. Querem ser o centro do universo. Mas quem tem na sua essência a imagem e semelhança de Deus, não pode ser assim. Deus é um ser plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Nunca existiu sozinho, desde a eternidade existe em três pessoas. E Deus é amor. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Fomos criados para sermos seres plurais, não individualistas. Fomos criados para amar, para ter comunhão. Quem ama, quer dar e receber amor. Quem ama, quer dar e receber amor. Quem ama,
quer conviver com seus semelhantes, quer conviver com seus pares. Eu sou uma pessoa que eu tenho o amor de Deus no meu coração, mas não quero comunhão com ninguém. Que amor é esse? O amor está em mim, mas tu lá e eu cá. Deus nos criou com esse propósito. Fomos criados não para vivermos como uma ilha, isolados, mas para conviver. E para conviver temos que aprender a perdoar, a servir, a aceitar as pessoas como são, trazê-las para o nosso mundo e não sermos individualistas ou egoístas. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e Deus não é solidão, Ele é comunhão, a comunhão eterna de três pessoas. Por isso fomos criados para viver também em comunhão uns com os outros. Mas sabe o que atrapalha isso? Essa comunhão para a qual fomos criados? Pecado. O pecado causou uma ruptura nesse propósito, dividiu a humanidade, divide famílias, divide igrejas, rompe amizades. O pecado estabeleceu as guerras, criou inimizades. Nós vemos isso, podemos perceber isso logo no início da criação, quando Caim matou o seu próprio irmão, Abel. Mas, irmãos, Jesus veio para restabelecer a paz entre os homens. Por isso, um dos seus nomes é Príncipe da Paz. Ele veio para reunir-nos de novo numa só família, a família de Deus. Paulo deixa isso muito claro quando fala da paz que Jesus veio estabelecer entre os judeus e os gentios, que viviam separados, havia uma parede de separação entre eles. E Paulo então diz que Jesus veio derrubar essa parede e estabelecer paz entre eles. E eu vou terminar essa mensagem com a leitura desse texto, Efésios 2, 14 a 18, que diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, desfez a inimizade, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. É o que nós somos, irmãos. É inadmissível que haja inimizade entre nós. É inadmissível que não haja comunhão perfeita entre nós. Porque isso é o que somos hoje. Jesus veio para fazer de nós um só povo, uma só família, membros de uma só família, a família de Deus. Então, que aprendamos a viver como família, unidos pelo amor de Jesus. Esse é o nosso propósito. Isso faz a vida valer a pena e com que sejamos mais felizes, mais realizados, por estarmos a cumprir esse importante propósito para o qual fomos criados por Deus. Amém? Amém.